Olá, família abençoada, você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Hoje eu trago um assunto muito importante para aqueles que já entregaram a vida a Jesus, que estão numa caminhada de fé. Hoje eu quero falar com você, compartilhar com você sobre os fundamentos bíblicos da fé cristã. É um tema que normalmente aquele que já tem uma caminhada já de alguns anos, vai dizer, pastor, fundamento, já passei por isso. Normalmente as igrejas, quando você se converte, você vai para uma classe, né? Aí vai de igreja para igreja o nome dessa classe, que vai lhe ensinar esses fundamentos da fé cristã que você deve aplicar. Eles são importantíssimos, porque você precisa ter o conhecimento deles para poder você ter solidez na sua caminhada de fé cristã. Por isso que é muito importante. A fé cristã ela é construída, na verdade, sobre esses alicerces que são sólidos e que resistem ao tempo e às culturas. Por isso, isso é importante. Por que esse tema hoje? Porque hoje nós vivemos num evangelho não de solidez, mas de liquidez. Infelizmente, né? As pessoas estão buscando um evangelho de liquidez, de conveniência, de troca, e não um evangelho de solidez, de fundamento, de alicerce, né? Sem negociações. E eu preciso trazer esse tema aqui para vocês e compartilhar com vocês, né? O que é o fundamento? No contexto da fé cristã, se refere às verdades e doutrinas básicas às quais a nossa crença é construída. Então, eu vou repetir só para você entender, né? O fundamento da fé cristã, no contexto da fé cristã, se refere às verdades e doutrinas básicas às quais a nossa crença é construída. E esses fundamentos não vêm assim de teologia, da teologia, de escritos outros, né, de livros teológicos, nada disso. Esses fundamentos, eles são derivados das escrituras, revelando a natureza de Deus, o plano de salvação e os princípios de vida que orientam o comportamento e as decisões dos seguidores de Cristo. Então, por isso eles são fundamentais. Tá? Esses fundamentos não são, eles não se adaptam aos tempos, às culturas, né? Eles são imutáveis, esses fundamentos, né? E eles são aplicáveis a contextos culturais e temporais variados, seja em qualquer época, em qualquer século, em qualquer milênio, eles são imutáveis. E isso demonstra a importância atemporal do Evangelho. Ou seja, o Evangelho não está constrito, restrito a um tempo, a uma época, né? Não está restrito, constrito a uma cultura. Ele é atemporal, ele é aplicável em qualquer cultura, em qualquer tempo. Por isso que esses fundamentos são importantíssimos. Então, eu quero te mostrar aqui o primeiro fundamento da fé cristã é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele é o alicerce sobre o qual todo o cristianismo é construído. Jesus Cristo. Sua palavra, suas ações, conforme registradas nas Escrituras, fornecem para nós o modelo definitivo de vida cristã. Por isso, Jesus Cristo é o primeiro fundamento de tudo. Tudo está centrado na rocha que é Ele. Ele é o centro do cristianismo, do evangelho como um todo, né? Segundo as Escrituras, é o fundamento essencial. Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, né, é o alicerce sobre onde o cristianismo é construído, né, e tudo vem da onde? Suas ações, suas atitudes, suas palavras são derivadas da onde? Da palavra, do Evangelho, né? Então, por isso que a Escritura é o fundamento essencial. A Bíblia
é o registro inspirado da revelação de Deus à humanidade. A Bíblia é o registro inspirado da revelação de Deus à humanidade. É através das Escrituras que nós conhecemos os fundamentos da fé cristã. 2 Timóteo, a palavra lá diz que toda Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura. Não são algumas partes das Escrituras, como alguns autores, alguns teólogos tentam dizer que algumas partes da Bíblia não são inspiradas por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, né? Então, não adianta tentar mostrar outra coisa, porque é o que a palavra diz, tá? Então, nós temos algumas doutrinas que fundamentam o cristianismo, essa fé que nós vivemos. E essas doutrinas cristãs são verdades teológicas extraídas das Escrituras e que servem como pilares para a nossa compreensão da nossa fé cristã. Então, é muito importante essas doutrinas. Essas doutrinas são, se eu posso dizer aqui, são assim como que quase que unânime em todas as igrejas evangélicas, né? Todas as igrejas evangélicas. Dentre elas, nós temos a doutrina da Trindade, que descreve a existência de um Deus em três pessoas: o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. A doutrina da Trindade. E que nós não abrimos mão, porque ela é extraída da palavra de Deus, ela é bíblica, né? Nós temos a doutrina da salvação pela graça, ou seja, somente através de Jesus, através da fé em Cristo, nós somos salvos. Efésios capítulo 2 fala que nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de nós, não é dom nosso, isso é presente de Deus, isso não vem pelas nossas obras. Então, essa doutrina é fundamental para que a gente não caia no erro de querer fazer boas obras para nós sermos aceitos por Deus ou sermos salvos pelo Senhor, né? Outras doutrinas essenciais que eu ainda vou expor aqui para vocês, que inclui a criação, a queda do homem, que está relacionado à doutrina do pecado, né? E leva à necessidade da regeneração espiritual. Temos a doutrina da santificação progressiva do crente, né? O crente vai se santificando, né, todos os dias. Nós temos a doutrina da escatologia, que fala sobre a volta de Jesus, que é a esperança do crente na volta de Jesus Cristo, aqueles que morrem em Cristo e aqueles que estão vivos em Cristo, esperando esse momento do retorno de Cristo, conforme Apocalipse mostra, Tessalonicenses mostra para nós, a palavra revela para nós. Nós temos a doutrina do pecado original. Deus criou o homem, queridos, para um relacionamento próximo e real. Mas pela desobediência do homem, o pecado entrou no mundo através de Adão, mas em Cristo, Jesus, veio a redenção. Então temos aí a doutrina do pecado original, de onde surgiu o pecado. Até eu falei no podcast anterior sobre a história do pecado, né? O pecado introduzido no mundo explica, na verdade, por que a nossa natureza pecaminosa e a nossa tendência em se inclinar para as coisas que desagradam a Deus, né? Nós temos a doutrina do livre-arbítrio. Nós cremos que todo ser humano possui o livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de realizar as suas escolhas. Eu sei que essa doutrina aqui, ela é mais polêmica no contexto evangélico. Alguns defendem, alguns
não defendem essa doutrina, mas nós aceitamos essa doutrina, cremos dessa doutrina, né? Aceitamos a salvação por livre e espontânea vontade. Nós não somos forçados a aceitar a salvação, né? Aí você vai dizer assim, mas Deus já sabia, pastor. Então, se Deus já sabia, mas Deus é soberano, querido. Deus sabe de todas as coisas, mas Ele nos deu a liberdade. Ele sabe se eu vou aceitar ou se eu vou rejeitar, mas mesmo assim Ele me deu a liberdade de escolha. Ele não tirou de mim essa liberdade de escolher, de decidir, né? E apesar do Espírito Santo convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, cada um deve tomar a sua decisão pessoal. Cada um, tá? Nós temos também a doutrina da graça. O que é a graça? A graça é um favor imerecido de Deus. Ou seja, isso pressupõe, como eu já falei até alguns minutos atrás, isso pressupõe que não podemos oferecer nada em troca da salvação. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, mas é dom de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Nós temos também a doutrina da salvação universal. Por meio de Jesus Cristo, temos a salvação universal. Ou seja, a salvação é oferecida a todas as pessoas. E ela é recebida mediante a fé, conforme o versículo que eu já citei, né? Então, essa salvação, ela resgata o ser humano da condenação eterna. Mas você tem que aceitar isso, né? Você tem que fazer essa escolha. Temos também a doutrina do novo nascimento, que é quando você, né, acredita que pela graça nós somos salvos, e aí recebemos o novo nascimento pela obra justificadora de Cristo Jesus em nossa vida. Tanto a obra de justificação, que eu posso falar num outro momento, né, e a obra da santificação, né, feita pelo Espírito Santo. Para isso nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e aceitar a Jesus como nosso único Senhor e Salvador de nossa vida. Amém? Então, como salvos, nós temos que pautar a nossa vida, né, diferente. Temos uma vida pautada em oração, em jejum, em leitura da palavra, em testemunho da fé. Nosso comportamento, nosso caráter, tudo muda, tudo é transformado, né? Nós temos também a doutrina da ressurreição. Acreditamos que após a morte, Jesus ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia. Cremos que um dia Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Aqueles que aceitaram a Jesus Cristo ressuscitarão dentre os mortos para encontrar com Jesus Cristo nas nuvens. Haverá um julgamento final e aqueles que forem condenados serão lançados no lago de fogo, como Satanás, tá? Assim como Satanás. Mas esse juízo final, nós não estaremos nele, nós estaremos no julgamento pelas nossas obras, tá? Por quê? Porque você já foi salvo. Então, o juízo final é para quem não aceitou Jesus. Nesse juízo final, essas pessoas todas estarão lá para receberem o veredito delas. Porque a palavra diz que aqueles que não creem em Cristo já estão condenados, mas elas precisarão passar por esse julgamento final para que ali elas recebam, né, esse veredito final de Deus sobre a vida delas. Então, não perca a oportunidade, né? Em nome de Jesus. Existem também os sacramentos da igreja que Jesus deixou. Querido, deixa eu dizer uma coisa. Jesus deixou somente 2 sacramentos para a sua igreja: o batismo e a ceia do Senhor. Quem é batizado? É batizado aquele que aceita Jesus, entrega a sua vida a Jesus, tá? E a ceia? A ceia é um memorial do sacrifício de Jesus. É um memorial, ou seja, um símbolo que
representa ou que alimenta a esperança, né, que um dia Jesus vai buscar a sua igreja. É muito importante aqui deixar ciente de que na Santa Ceia, Jesus está presente, tá? Mas não existe nenhuma modificação da matéria dos elementos, ou seja, o pão e o suco de uva, tá? O pão não se transforma no corpo, o suco de uva não se transforma no sangue, ou seja, nós não cremos na doutrina da transubstanciação. Que é isso, pastor? É aquela que é feita na Igreja Católica, que ensina que o pão, na hora que você está tomando a ceia, pegando o pão se transforma no corpo de Cristo, como se estivesse comendo o corpo. E o vinho, ou melhor, o cálice, que é o suco de uva, se transforma no sangue de Cristo. Nós não acreditamos nisso, acreditamos que a ceia é um memorial do Senhor, tá? E a gente faz aquilo em memória de Cristo. E por fim, é muito importante essa parte, porque a igreja, como nós estamos falando dos fundamentos da fé, né, bíblicos da fé cristã, nós temos a figura da igreja, que é o fundamento relacional. É através da igreja que as relações acontecem, o crescimento, o avanço, né? Onde o crente é nutrido, é pastoreado, é cuidado, é ministrado, né? A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo na terra, uma comunidade de crentes unidos pela fé em Cristo. E nós temos as igrejas locais, onde os crentes, pessoas que se convertem, aceitam Jesus, são conduzidos por Deus para aquela igreja local e ali ele é nutrido. A igreja não é apenas uma instituição, embora ela seja uma instituição por dever legal, né? Mas ela não é somente uma instituição ou, né, um local para você cultuar. A igreja, além disso, acima disso, sobretudo, é uma família espiritual, onde os crentes são nutridos e desafiados e apoiados em sua jornada de fé. É muito importante esse fundamento que a igreja, que hoje tem sido muito atacada, desqualificada, descaracterizada como igreja do Senhor, como igreja local, igreja que precisa ter para que os crentes sejam ali tratados, abençoados, nutridos, tenham comunhão, se relacionem, conheçam seus dons, desenvolvam seus dons espirituais. Então, há uma série de benefícios e necessidades que o crente, por isso que não tem como um crente ser verdadeiramente crente se ele não estiver ligado à igreja, sobretudo a uma igreja local. Embora ele faça parte da igreja, né, como um todo, como um corpo de Cristo, mas ele deve estar ligado a uma igreja local que ensina esses fundamentos bíblicos da fé cristã, né, que ensina esses fundamentos bíblicos como solidez para a sua caminhada, para a sua jornada cristã, para o seu desenvolvimento cristão, né, para a sua caminhada de santificação, enfim. Isso é muito importante. Por isso, a importância de eu compartilhar nesta noite sobre esse tema com vocês, porque há muitos crentes se desviando, muitos crentes sem solidez na vida cristã, sem fundamento, né? Muitos crentes passeando de igreja em igreja, muitos crentes descomprometidos com o evangelho, com a igreja local, com os dons, com, né, o serviço na igreja,
né, do Senhor, e isso entristece muito o coração de Deus, mas entristece também o nosso coração como pastores sérios, né, pastores, muitas igrejas sérias, pastores sérios, que ensinam, né, que eu conheço, já tenho 37 anos nessa caminhada, né, de pastor, de igrejas que eu conheço, né, de várias denominações, que ensinam os fundamentos bíblicos da fé, que em linhas gerais são esses aqui que eu compartilhei com vocês, tá? Em linhas gerais, né, não vou dizer unanimemente, mas as igrejas evangélicas em si, elas defendem exatamente a necessidade desses fundamentos bíblicos da fé, de você conhecer e você vivenciar, para que você tenha solidez da sua caminhada cristã. Amém? Então, meu querido, que Deus possa continuar te enriquecendo, te abençoando, e que você possa cada vez mais estar alicerçado nesses fundamentos que eu compartilhei com vocês aqui. Se você quiser deixar aí os seus comentários, será muito importante para nós, mas também muito importante para o nosso canal, você compartilhar esse vídeo com muitas outras pessoas, incentivá-los a se inscreverem no nosso canal, no canal da nossa família, e assim também deixar sua curtida, né, que isso também ajuda muito no desempenho do canal, tá bom? Um beijo no coração, abraço, fique com Deus e até o próximo podcast.